Gostaria de abençoar a igreja no nome do Senhor Jesus, que todos que estão aqui presentes sintam-se à vontade, em meio aos nossos irmãos, em meio à presença do nosso Deus. Para darmos início ao sermão de hoje, gostaria de iniciar fazendo uma oração. Portanto, gostaria que os irmãos colocassem as vossas prontas para nós falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, que habita nas alturas dos céus, santificado, exaltado, glorificado e adorado seja somente o teu santo nome, Senhor. Pai, agora que não seja eu quem fale, mas que o Senhor fale por mim, que todos aqui possam sair com o propósito de entregar a vida totalmente a Ti, que possamos sair transformados pelo Teu Santo Espírito. O Senhor perdoe os nossos pecados, continue conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse sermão que eu vou falar hoje, eu inspirei em uma mensagem de um pastor adventista, mas acontece que foi em 2022 que eu preparei esse sermão, e desde então eu tive a oportunidade de pregar, mas eu nunca tinha sentido no coração um dia certo para pregar, e hoje foi o dia escolhido, o dia que eu senti no coração para falar sobre essa mensagem, e até porque é uma mensagem difícil, né? Uma mensagem onde... Pode colocar o slide, por favor? Acho que já estava aparecendo, né? Eu que não tinha visto. Eu achei que estava na TV de casa. Então, o tema decreto dominical. Eu até pensei bem assim, nossa, será que eu falo sobre isso mesmo? Porque é um tema muito difícil, né? É um tema onde muitos podem acabar discordando, mas eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração, que Deus fale por mim mais uma vez, e que, já vou deixar avisado, nós vamos abrir bastante a Bíblia. Inclusive, eu deixei até escritos os versículos, mas de qualquer maneira é sempre bom estar com a Bíblia do lado para qualquer coisa se orientar, ver se realmente está certo ou errado o que eu vou falar. E, bom, antes de tudo, gostaria de pedir aos irmãos que deixem já abrissem a Bíblia em Apocalipse 10. Porque nós, a Igreja Adventista, obrigado. Nós, a Igreja Adventista, nós temos algumas crenças e interpretações de profecias. E Apocalipse 13, onde nós vamos trabalhar na maior parte do sermão, vai ser a mensagem principal, onde fala sobre as duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E eu vim apresentar aqui aos irmãos o que nós adventistas temos como forma de interpretação, como interpretação principal. Então já está ali, Apocalipse 10, versículo 1 e 2. Porque antes de iniciarmos de fato sobre as duas bestas, eu gostaria de dar esse contexto em Apocalipse 10, porque esse tema ele não está só em Apocalipse 13, ele está em Daniel 7, está em, se não me engano, Apocalipse 12, também Apocalipse 10. E eu gostaria que os irmãos nessa manhã tomassem uma decisão sobre qual lado eles estarão, né? Porque, enfim, eu vou apresentar aqui durante o sermão. E eu gosto bastante de história também, e é um tema que eu achei muito interessante para trazer, até porque em 2022 a gente tinha voltado da pandemia, as coisas estavam começando a se ajustar novamente, só que aí eu preparei esse sermão num dia que eu estava meio, como posso dizer, eu não estava meio rebelde assim, mas eu diria que eu estava carente da palavra de Deus. Até que eu abri o YouTube e me interessei, eu falei, tem que pesquisar sobre alguma profecia. Aí eu lembrei de algum sermão, de algum pastor que citou lá, decreto dominical. Já fiquei com medo, já pensei, não, o que será que é o decreto dominical? Será que vai pegar a gente tudo desprevenido? Como é que vai ser isso aí? Eu quis aprender mais sobre esse tema. Aí foi onde eu achei essa mensagem, me aprofundei no estudo e montei esse sermão. Então vamos lá, Apocalipse 10, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse anjo forte descrito no versículo 1? Jesus Cristo. Então Cristo ele é apresentado aqui em Apocalipse 10 como um anjo forte,
que descia envolto de nuvens e tinha um arco-íris por cima. Mas o primeiro ponto interessante que eu gostaria de destacar é o seguinte, que no versículo 2 fala que ele tinha, deixa eu só para não fazer confusão, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, basicamente, ele estava forte, descendo, envolto de nuvens, com o arco-íris em cima da cabeça, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso agora, porque nós vamos agora abrir em Apocalipse 13. Não está passando. Você passa o slide, por favor? Mais uma vez, no contexto de Apocalipse 10, nós vemos que a autoridade de Cristo ela é colocada em prova, porque se Jesus ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e em Apocalipse 3 nós vemos que emerge uma besta do mar e uma da terra, então nós vemos que é como se fosse uma provocação a Jesus. Esse nós vamos ver agora, em Apocalipse 13. O slide não passou, mas vamos ler o versículo 1, que diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, vamos prestar atenção, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí nós podemos identificar o seguinte, que aqui está o primeiro poder, a besta que emerge do mar. E a palavra besta, nós interpretamos como sendo um animal. Uma besta, um animal. E aí nós vamos falar sobre, interpretar a palavra besta, que nós já sabemos que é animal, e nós vamos também falar sobre os 10 chifres e as 7 cabeças. O slide fica melhor para ficar mais visível aos irmãos. Aqui. Aí eu coloquei uma imagem ilustrativa de uma besta. E nós temos como interpretação que nós interpretamos como sendo um animal. E esse animal nós interpretamos também como sendo Roma pagã e Roma papal. Roma imperial e Roma papal. Aqui nós já falamos, uma besta, um animal com 10 chifres e 7 cabeças. E aí, indo para Daniel 7, versículo 3, nós vemos que Daniel escreveu: 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. E esses animais são quais? É um leão, né? Eu não vou falar o nome deles completo, vou falar o animal que eles estão representando. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso, como descrito por Daniel. Que a gente pode interpretar como sendo um dragão. E essa interpretação, ela não é só dos dias atuais, porque a igreja adventista que começou a formular esses argumentos, não. Essa interpretação vem de Isaac Newton. Isaac Newton mesmo, ele quando estava estudando sobre Apocalipse, quando estava estudando sobre Daniel, estava estudando sobre Daniel e depois Apocalipse, isso mesmo. E aí ele mesmo escreveu, falou que esses animais, eles faziam presente em Daniel. Vamos agora para Daniel 7,17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui nós temos um pouco da interpretação mais avançada, que são 4 animais, são 4 reis que se levantarão da terra. E a gente estuda a profecia e a gente sabe que significam reis. Então os 10 chifres são 10 reis ou reinos. Se antes a gente sabia que uma besta é um animal, e agora a gente descobre que os 10 chifres são 10 reis ou reinos. Porém, aqui a gente tem um pouco de diferença sobre esses reinos, porque na verdade não eram 10 reinos. Ao longo da história nós vimos que tivemos Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia
E aí, em seguida, veio Roma Imperial, que é onde a gente vai parar por aqui. Aí a gente vê que a Síria derrotou o Egito, a Babilônia derrotou a Síria, a Medo-Pérsia derrotou a Babilônia, e os gregos derrotaram a Medo-Pérsia. Isso mesmo. É um pouco confuso, mas isso está dando para entender. Cada reino, eles tinham sido derrotados por algum outro reino. Só que aí vem a pergunta: se são 10 reinos, eu acho que tem até o versículo aqui, deixa eu ver se facilita. Aqui ó, Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com uma besta, durante 1 hora. A gente não vai entrar no assunto de 1 hora, é um tema de 1 hora profética, mas a gente não vai entrar nesse tema. O que acontece? Quando chegamos em Roma Imperial, a gente precisava ter basicamente um outro reino para combatê-lo. Só que em Apocalipse 17, 12, nós vemos que na verdade não seria um rei, porque ele teria autoridade como rei, mas não seria um rei. E aí, viajando para a história, porque a história ela é que comprova as profecias. Tudo que eu estou falando aqui é comprovado pela história, acontecimentos históricos, sendo adventista, sendo cristão ou não. Tudo isso aqui é comprovado por história. E aí nós vemos que, mais ou menos no ano de 352 até 400, mais ou menos, nós temos a invasão das 10 tribos bárbaras contra Roma. E aí eles tomam posse de Roma, se eu não me engano, por 59 anos. E aí, os bárbaros eles invadem Roma e conseguem conquistar o território. Eles lideram Roma Imperial como forma do cumprimento da profecia. E aí a gente vê também na história que Isaac Newton ele também escreveu sobre essas 10 tribos. Ele escreveu, se eu não me engano, os nomes quase todos iguais, porém, o que importa é que os nomes estavam parecidos, mas a quantidade também era a mesma. E nós vemos que se esses bárbaros eles invadiram a Roma Imperial, eles conseguiram cumprir a profecia que dizia sobre os 10 chifres. Então, voltando lá, uma besta é um animal. Os 10 chifres são como se fossem 10 reinos, mas não são reis. Que no caso foram as 10 tribos bárbaras. E agora faltou o quê? Faltou as 7. Deixa eu ver. Aqui ó, as 7 cabeças citadas ali no versículo. Que está em Apocalipse 17, 9 e 10. Que diz o seguinte: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Eu acho muito interessante essa parte, não somente essa parte, mas todas as outras. Mas essa parte ela tem um contexto muito legal na história. E se levarmos em conta tudo que foi dito aqui, esses reinos, essas 7 cabeças, são 7 reinos que ao longo da história perseguiram o povo de Deus. Foram reinos muito opressores. Nós temos aí todos esses 7 reinos citados ali. O Egito, por exemplo, que escravizou o povo de Deus por 400 anos. Aí a Síria, Babilônia. A Síria, se eu não me engano, ela cerceou 10 tribos do povo de Deus. E Babilônia terminou com as outras 2 que sobraram. E aí tem a Medo-Pérsia, a Grécia. Mas aí a gente entra para o contexto que João, ao escrever Apocalipse, ele escreveu no presente. Ele escreveu: um existe e outro ainda há de chegar. No contexto que João estava vivendo, ele estava preso na ilha de Patmos, isso mesmo, né? Ele estava preso na ilha de Patmos e a gente volta na história e a gente descobre que o momento da história que ele estava vivendo era justamente Roma Imperial. Então, basicamente, o que Paulo estava falando? Ele estava na Roma pagã, Roma Imperial. Inclusive, o mandado dele para ser preso foi de um bispo da igreja daquela época. E aí a gente descobre que, vou até voltar no slide para ficar melhor para entender. Nessa parte ali, são também 7 reis, dos quais caíram 5, que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe, na época de João, que é, no caso, a Roma Imperial, Roma pagã. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco, que é justamente a Roma papal. Ao longo da história nós vemos também que a Roma papal se estabeleceu logo após isso. E agora vamos avançar um pouquinho para Apocalipse 13, versículo 2, que diz o seguinte:
A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deixa eu só conferir aqui na colinha. Isso, porque nesse versículo apresenta que essa besta, citada no verso 2, ela tem as características dos mesmos animais que Daniel 7 estava escrevendo, onde estava explícito ali, né, que, se eu não me engano, fala sobre leão com não sei quantas cabeças, chifres, enfim. E aí é citado que a besta que vier é semelhante a leopardo. E a gente olha que interessante. O leão representa Babilônia. E da Babilônia, Roma copiou o orgulho e a altivez. O urso representa a Medopérsia. E da Medopérsia, Roma copiou o dia de adoração ao sol. Inclusive, veio da Medopérsia a adoração ao sol, que a gente interpreta como adoração ao domingo, ao dia de domingo, Sunday. E aí fala do leopardo também. E o leopardo representa a Grécia. E da Grécia, Roma herdou a adoração à imagem, os deuses e os ídolos. Assim como na Grécia tinha um deus para cada estação do ano, a Roma de hoje tem santos para cada dia do ano. É até bem interessante a gente analisar isso, porque direto a gente nem sabe que tem feriado, o pessoal começa a soltar foguete, a gente, não, o que está tendo hoje? Aí você pesquisa lá, é dia do amigo, é dia de santo não sei o quê. E a gente fica até assim, que tanto de santo, né? Qual a necessidade desse tanto de coisa? E a gente percebe que isso daí são todas as coisas herdadas dos reinos antigos. E a gente vai chegar lá ainda. Eu já ia falar uma parte, mas deixa pra lá. Não vou dar spoiler não. Agora Apocalipse 3, verso 5, que diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 vezes. Aqui a gente vai ter um pouquinho de matemática, mas é conta fácil. Qualquer coisa, se você quiser adiantar aí, já abre a calculadora, mas de qualquer jeito a conta já está aí. Porque o que acontece? Aqui disse que esse poder que viria depois, né, que no caso é a Roma Papal, o período mais, como eu posso dizer, mais sombrio da Igreja Católica, é justamente aí, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Blasfêmia é um pecado que a gente sabe que é um pecado que não tem perdão contra o Espírito Santo, né? E a autoridade para agir 42 vezes. Aí a continha, essa aqui, 42 vezes 30. Porque no calendário judeu, onde nós vamos colocar como referência, os 12 meses possuíam 30 dias. Então, para eles, o ano tinha 360 dias. E a gente só faz a conta. 42 vezes 30, como dito anteriormente, 42 meses. E aí dá 1260 dias. Mas, aí é que entra outra questão. Se tratando de profecia, um dia profético equivale a 1000 anos. Isso, se eu não me engano, em Números 4 também fala, Ezequiel também tem uma citação dessa. E aí a gente já vai jogar para a história. 1260 anos. O que aconteceu nesses 1260 anos de governo e da autoridade da Babilônia? Da Babilônia, não, perdão. Da Roma Papal. Perseguição. Exatamente, perseguição. Aí nós jogamos mais ou menos 1260 anos a partir da prisão do Papa Pio VI, onde nós sabemos que foi ali onde aquela autoridade de Roma foi encerrada, foi fechada. E aí, 1260 menos, melhor, 1798 menos 1260 dá 538 antes. Não, peraí, o que é? É isso mesmo. Aí a gente interpreta o seguinte: a gente voltando na história, a gente vê que naquele ano de 538 houve o decreto de Justiniano. Mas será que naquele período Roma ainda tinha, como já tinha todo o poder? Não. Mas a partir daquele momento foi como se você pegasse uma chave, só destrancasse o portão. E aí a porta já estava destrancada, a partir de qualquer momento já poderia ir lá e abrir e entrar. Foi basicamente isso que aconteceu, porque a partir desse momento, desse decreto e tudo mais, as portas se abriram para que essa profecia fosse cumprida e para que Roma, para que o Papa, o poder do papado, tivesse autoridade para agir 42 meses, né? 1260 anos. E mais ou menos na metade, ali do século XI até o século XIII, nós vemos que foi o pior momento da história.
para o cristianismo. Porque o papado, ele foi o responsável por matar milhares de pessoas, muitas pessoas. Nós temos como exemplo aí a Santa Inquisição, onde muitos cristãos sofreram. Os valdenses também, nessa época, estavam presentes na história nessa época. Eles também foram, aniquilados, infelizmente, mas também é sempre muito bom ressaltar que nessa época também tivemos Martinho Lutero, onde ele foi o grande responsável, Ele foi, se eu não me engano, o ícone do protestantismo, onde ele começou ali a estudar a Bíblia, Ele achou a Bíblia, se não me engano, estava acorrentada em algum lugar, ele achou e com o Espírito Santo ele traduziu ela para o alemão. E tem até uma história interessante, que a igreja estava perseguindo ele, mas aí ele tinha um líder daquela época que ele gostava das palavras que Martinho Lutero falava, porque ele considerava aquilo como verdade também. E aí, para que Martinho Lutero não fosse morto, porque ele estava sendo grandemente perseguido, para que ele não fosse morto, esse líder, ele mandou jogar Martinho Lutero para algum lugar onde ele mesmo não soubesse, porque se ele soubesse onde ele estava, ele ia morrer, ele ia fazer alguma loucura. E justamente isso aconteceu. Aí Martinho Lutero foi para um lugar lá eu esqueci o local, acho que na Alemanha mesmo, e aí aconteceu que lá ele conseguiu traduzir a Bíblia, se não me engano, o Novo Testamento em 10 meses, e teve até um acontecimento interessante. Se você visitar esse local, no qual eu esqueci, mas se não me engano é um castelo. Se você visitar esse local, você vê que na parede tem uma marca de tinta, uma mancha de tinta. Isso aí é porque dizem que quando Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia, o Satanás apareceu para ele lá, e aí ele no desespero jogou a tinta e tal. E se você visitar aí, esse local, vai encontrar essa marca de tinta na parede. E aí nós sabemos que ele foi um grande líder, o principal pilar além de Deus, claro, foi usado por Deus para iniciar o movimento do protestantismo. Pode passar, por favor? Volta aí, ó. Acho que é esse aí. Isso. Agora no verso 3, que diz o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Agora olha só que interessante essa parte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Bom, nós sabemos, nós vimos lá que anteriormente que de 538 até 1798 nós tivemos a profecia dos 1260 anos, onde foi o período de perseguição, onde foi o período que o papado ele teve mais poder, onde o Papa ele se dizia ser Deus e tinha mais autoridade até mesmo que o imperador romano, para você ter ideia. E para que o papado perdesse o poder e cumprisse a profecia, teve um acontecimento muito interessante, que foi a prisão do Papa Pio VI, onde Napoleão Bonaparte ele mandou 2 generais para prender esse Papa. E ali houve a ferida mortal, onde o papado, a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, ela teve o seu momento de força perdida. Ela ali perdeu todas as suas forças. A partir do momento da prisão do Papa Pio VI, acabou todas as forças da Igreja Católica naquele momento. E agora vamos para... exatamente, olha isso aqui que interessante também. A prisão do Papa Pio VI foi em 15 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte. Se a gente voltar 1260 anos, em fevereiro houve o decreto de Justiniano. Então a gente vê que até nesses detalhes a gente vê que Deus é perfeito e tudo que ele escreveu se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Agora o verso 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa autoridade e poder que o papado teve, ela vai voltar, de acordo com o que foi dito. Ela voltaria, segundo a profecia. Mas como que isso seria possível?
É só a gente olhar para a história, porque ao longo da história nós vemos que sempre houve uma luta pelo poder do Papa. Todos os papas que foram sempre eleitos no cargo e tudo mais, sempre teve uma luta para se tornar Papa e tudo mais, porque eles queriam se sentir como um Deus com D minúsculo, tá? E eles sempre queriam ter essa força, esse poder. Então a gente já nota que, de uma maneira ou outra, essa ferida mortal, ela meio que cutucava, porque eles perderam todo o poder, mas ainda assim estava ali, uma pulga atrás da orelha, porque eles queriam voltar com todo o poder. Então, para esse poder voltar às cenas, teria que haver alguma união, e é justamente isso, a união entre as bestas. Em Apocalipse 13:11, agora entrando no contexto da besta que é a mestre da terra, nós vemos o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós interpretamos como sendo Estados Unidos. E aí tem uma coisa interessante, né? Onde falava parecendo cordeiro. Cordeiro na Bíblia representa Jesus e dragão representa Satanás. Então, aparentemente, é uma nação onde ela parece só querer paz, coisas boas, coisas que elevam a sociedade. Mas a verdade é como se fosse, não sei se vocês já viram, tem até um meme, né? Como se fosse uma ovelha, mas aí tira a máscara, é um lobo, se eu não me engano. E aí a gente tem outro ponto, porque são 2 tópicos principais, onde, aqui ó, possui 2 chifres. E se a gente vê na história o surgimento dos Estados Unidos, nós sabemos que eles sempre lutaram com dois principais tópicos. Deixa eu só achar aqui, só um minuto. Ah, sim. É porque eles sempre lutaram buscando liberdade civil e liberdade religiosa, onde de um lado eles queriam o bem dos cidadãos, tal, mas também tinha liberdade religiosa. Só que a partir desse momento nós vemos que eles vão deixar de lado essa liberdade religiosa. O que ele aparenta ser hoje em dia vai ser deixado de lado, porque ele vai deixar de ser como aparentemente um cordeiro e vai começar a falar como dragão. Então essa liberdade religiosa que existe hoje, esquece, não vai existir mais. E aí vai passar então a falar como dragão. No verso 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, vamos lembrar, a ferida mortal foi quando a Igreja Católica perdeu o seu poder. Mas a gente viu anteriormente que ela seria curada. E aqui ela foi curada a partir do momento que esses 2 poderes se unirem, onde o poder dos Estados Unidos ele vai dar voz ao poder do papado. Então, basicamente, ele vai ser um vai ajudar o outro a ter mais poder. E aí agora nós lemos versículos que nós conhecemos bastante, né? Como a marca da besta. Muita gente fala que é o chip que vai implantar e tudo mais, mas a gente vai ver que a marca da besta não é o chip. Mas isso aí que nós vamos aprender. Aprender não, né? Relembrar, porque muitos irmãos aqui já conhecem bastante sobre o tema. Que diz o seguinte, versos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. A gente vê que praticamente se não tivesse o poder dos Estados Unidos, não teria como a Igreja Católica, no contexto mundial, falar para vocês só vão poder comprar ou vender se você tiver essa marca, né? Estou colocando um contexto mais desenhado, assim, porque não vai ser assim dessa maneira, mas se não fosse essa junção dos poderes, a gente percebe que talvez não teria esse decreto. A gente entende como isso sendo decreto, porque não tem como você levar em conta o que foi dito sobre só poder comprar ou vender, né, comer, se você tiver uma marca sobre a mão, se não for um decreto, porque não faz sentido. Se não tiver lei, é só você não fazer. Agora, quando se tem um decreto, uma lei, é aquilo, pronto, acabou. Se você não seguir, tem os problemas que serão enfrentados. E a gente já vê que ao longo da história, esses poderes, né, sempre tentavam relações. Em 1951, teve uma reunião
onde juntou um bispo, se eu não me engano, João Paulo, acho que é João Paulo, não, João Paulo veio depois. Juntou um papa com o atual presidente da época, 1951, e aí aconteceu que naquela reunião eles queriam unir os poderes, queriam paz, queriam união, mas não rolou. Naquela reunião não rolou e inclusive a sessão teve que ser cancelada, justamente porque teve uma briga, alguma confusão lá que não aconteceu. Mas em nada do que o tempo faça esquecer, deixou de lado. Na década de 90 aconteceu que João Paulo II, acho que é João Paulo II, juntamente com a Casa Branca, né? Se não me engano é Reagan, o presidente da época. Eu escrevi aqui, é isso mesmo. Aí teve uma matéria, inclusive, na época, sobre a união entre o Papa João Paulo II e Reagan, a Igreja e o Estado. E a partir daquele momento, essa união começou a acontecer pouco a pouco. Eu coloquei uma imagem meio ilustrativa do Barack Obama com esse Papa que eu não lembro o nome dele. Qual? Isso, ele mesmo, Bento XVI. E aí nós vemos que, a partir desse momento, nós temos a grande divisão, onde o mundo vai se dividir apenas em dois grupos. Não vai ter um terceiro. Vai ser isso ou aquilo, sábado ou domingo. Porque ao longo da história nós vemos que os papas, eles sempre lutaram a favor do domingo. Inclusive João Paulo II, ele escreveu um livro, uma carta, que falava sobre os argumentos, né, de ter o domingo como o dia santo. E eu acho até engraçado porque, se não me engano, em 2014 teve uma reportagem onde entrevistaram alguns membros da Câmara e falaram: o domingo vai ser tido como um dia do descanso, e aí todos os cidadãos vão poder aproveitar com a família. E eles usaram esses argumentos aparentemente como um cordeiro, sem falar como dragão. Colocaram a família como sendo o argumento principal, a natureza, falaram até que no domingo, se todo mundo ficasse em casa, não ia ter poluição, e aí não ia ter carro nas ruas. E isso aí são coisas que o ser humano fala: nossa, poxa, isso é uma ideia tão boa para o meio ambiente, que Deus criou. Tem gente que até fala isso: Deus que criou, a gente tem que cuidar mesmo, a família, de Deus também. Mas se a gente for parar para pensar, não faz sentido eles falarem isso, porque se quiser, a gente apresenta sempre, tem mais de 100, mais de 300 versos que falam sobre o sábado. Mas sobre a santidade do sábado, só aí tem 140, e sobre o domingo, nenhum. E isso a gente acha muito interessante porque, mesmo assim, eles ainda lutam. Não, domingo e tal, é o dia de ir para a igreja, tem que ir para a igreja mesmo, mas colocar o domingo como um dia santo é uma ideia equivocada. E agora no verso 15 diz o seguinte: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente vê que esse decreto é sério, é uma coisa com urgência, porque se você não cumprir aquilo, é morte. O decreto é para morrer. Por isso que a gente tem que se preparar. Verso 15. E aí a gente chega na conclusão de que o fim está próximo. Porque se nós formos analisar os contextos mundiais, o contexto mundial que a gente se encontra agora, nós vemos que há uma revolução entre as pessoas quererem sempre melhorar várias coisas e tal, mas os argumentos que são utilizados parecem ser inofensivos, mas na verdade não são totalmente ofensivos. Se nós levarmos em conta todos os contextos históricos, a gente consegue ter essa noção. Mas e quanto às outras pessoas que não sabem sobre isso, elas falam: não, isso é coisa do adventista só fala bobeira, eles só ficam querendo tentar interpretar a Bíblia do jeito deles e tal, mas isso aí é bobagem, não vou ligar para isso não. Se sair também decreto dominical, vou continuar indo para a igreja. Mas na verdade a gente percebe que na verdade não é assim. O mundo está se polarizando. O que vai acontecer? Como eu disse anteriormente, dois grupos vão ser divididos. E aí vão ter aqueles que vão ter a marca da besta, vão querer continuar seguindo o lado mais fácil, entre aspas, que é do caminho o caminho que tem o... Como é que fala quando você está numa viagem assim, você corta? Cortar caminho, isso. Isso, o caminho mais curto.
E a gente sabe que o caminho estreito, mais difícil, geralmente é o melhor, porque vai ter sempre lá na frente um benefício melhor. Então a gente sabe que se a gente passar pelo caminho estreito, né, como o camelo na ponta da, da agulha, né? E aí a gente sabe que vai ter o benefício de ir para o céu. Mas o fim está próximo, irmãos. Em Apocalipse 13 a gente consegue ver claramente que o fim se aproxima, porque imagina só com a junção dos dois poderes. Já está acontecendo. Tem gente que fala, se sair o decreto dominical vai demorar para chegar. Mas eu imagino que seja como foi o Covid-19. Foi uma pandemia que se espalhou no mundo todo, foi muito rapidamente, muito rápido. E eu já fico imaginando como sair, por exemplo, alguma notícia. Pum, decreto dominical está em jogo. E aí saiu o decreto dominical e aí a gente começa naquela correria, tem que se preparar, tem que sair de perto das cidades, tem que morar em um lugar mais afastado, porque não vai poder comprar nem vender. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que sobreviver da agricultura, vai ter que sobreviver da agropecuária mesmo. E aí é uma situação que a gente vê complicada, mas calma, Jesus está no controle, porque Ele não ia passar uma provação se a gente não fosse conseguir vencê-la. Até porque, não sei se vocês recordam, no versículo ele diz que duraria pouco. Então, saiu o decreto dominical, vai durar um pouquinho só e Jesus vai voltar. E a gente precisa ter isso no coração. Jesus está voltando. Esse sermão foi para dar uma ideia de que sobre o decreto dominical, o contexto histórico e tudo mais. Mas não é só sobre isso. Nós temos que tomar a decisão. Não tem como a gente servir a dois senhores. Não tem como você ficar querendo ser uma pessoa aqui na igreja e fora da igreja você ser outra pessoa. Você não precisa sempre estar pregando, mas o seu testemunho de vida está em jogo. Será que as pessoas enxergam a gente como cristãos lá fora? Ou será que só a gente está vestido, vem aqui para a igreja e saiu da igreja, já tira gravata, paletó? Não é assim, irmãos. A gente tem que viver aqui na igreja e viver do mesmo jeito lá fora. Eu digo na igreja porque é o lugar que a gente considera santo, né? E tudo mais. Mas aí isso está em jogo, a nossa salvação está em jogo. Não é porque eu sou casado com tal pessoa e aí ela vai ser salva por causa de mim. Não, a salvação é individual. Mas eu tenho um filho e ele é muito chegado a mim e tal, e eu vou ser salvo porque eu sou fiel a Deus e tal. Mas não é você que vai tomar a decisão para o seu filho, é o seu próprio filho. Então isso é uma coisa muito séria, porque a salvação não é brincadeira, não é uma coisa que só ser salvo, passar 1000 anos lá em cima e depois descer e vai ficar aquele tédio. Não é isso. É sobre você estar sempre ao lado de Jesus, o Criador da terra, o nosso Deus, mantenedor. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que escolher para já. Eu dei o exemplo, né? O sermão foi sobre o decreto dominical, mas tem várias outras coisas que a gente dá para colocar como exemplo. E aí Jesus ele estende a mão para você. Ele quer te dar a oportunidade da salvação, Ele quer salvar você. Basta você aceitá-lo como seu único salvador, seguir os seus princípios, continuar estudando a Bíblia. Se por algum motivo você falou, Senhor, eu não consigo fazer isso, me ajuda, eu sou fraco nesse ponto, por favor, Senhor, que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor para o Senhor. Ele vai entender perfeitamente, vai começar a transformar o seu coração. Seu coração, se ele está duro, ele pode amolecer seu coração. Se você é uma pessoa que precisa melhorar em algum aspecto, fale para Deus: Senhor, tem uma tentação aqui que eu não consigo vencer, toda vez esse pecado está sempre diante de mim. Jesus consegue o perdão, mas Ele consegue o perdão com verdadeiro arrependimento. Assim como foi dito naquela semana de evangelismo, eu achei muito interessante, o pastor ele falou que nós devemos pedir para Deus para ter um verdadeiro arrependimento todos os dias. Porque a gente é ser humano, a gente pega todos os dias. Não tem como a gente falar, mas esse dia aqui, nossa, foi perfeito. Esse dia, foi sensacional. Não, a gente é ser humano, nós temos que reconhecer nossa natureza pecaminosa. E nós temos que tomar essa decisão para já. Porque Jesus está voltando. E aí, quando Jesus voltar, Ele dará fim aos dois poderes. E a única saída que nós temos é nos colocar nas mãos de Deus e fazer a vontade dEle.
O Evangelho vai avançar com o poder da chuva serôdia, mas enquanto o Evangelho avança, intensidade também haverá na perseguição. E é verdade. Enquanto mais o Evangelho vai avançando, mais perseguição vai vir, irmãos. Então nós temos que nos fortalecer em Jesus. Porque a partir do momento que nós levamos em conta que Jesus está voltando, muitas pessoas falam, mas eu já estou salvo, vou ficar quietinho, vou ficar só fazendo o que eu já faço mesmo. Mas a gente sabe que perseguição vai vir. E isso é uma coisa muito difícil da gente entender. E aí quando tiver, a gente está esperando chuva serôdia e tudo mais. Mas irmãos, quando tiver sacudidura também, muita pessoa vai sair. E aí vão sobrar os remanescentes. Remanescente fiel, descrito em Apocalipse 12, versículo 7, se eu não me engano. E os remanescentes são quem? São os que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus. Então, basicamente, irmãos, nós temos que seguir firmes. O sábado é uma coisa que é um dia que é muito rebatido, né? Você fala, mas eu não trabalho no sábado. Não, por que você não trabalha no sábado? Nossa, mas é o dia que tem mais movimento, né? Para quem trabalha em loja. Nossa, mas é o dia que tem mais movimento, é o dia mais lucrativo daqui da loja. É porque a gente prefere seguir aos mandamentos de Deus. Porque quem aqui quer ser remanescente fiel? Todo mundo, né? Levantar até o pé aqui. Todo mundo quer ser remanescente fiel. Mas para a gente ser remanescente tem que ser fiel, como diz na própria palavra. Então precisamos, irmãos, nos entregar completamente a Jesus. Que possamos ter a decisão de todos os dias renunciar ao nosso eu, porque é difícil mesmo. Às vezes a carne fala mais alto do que o coração, mas Jesus, Ele está conosco, Ele nos concede a força. Então que possamos nos entregar a Ele, porque Ele te recebe de braços abertos, independente do que aconteceu. Se você se sentir tocado, vamos ficar de pé. Vamos ter uma música. Em seguida eu vou fazer a oração final.
Jesus nos ama. Jesus ama você. Se você ainda está confuso sobre a sua decisão, não deixe para depois. Tem que ser para agora. Ele está de braços abertos para você. O que você está esperando? É só você ir para Ele. Ele quer o seu coração. Mesmo da mesma maneira que Ele está assim, Ele quer transformar seu coração. Não precisa de se moldar por agora, mas deixe que Ele te molde. Vá do jeito que você está, mas vai. Jesus está te esperando. Vamos orar. Pai querido, Santíssimo Deus, ó Senhor, nos ajude a tomarmos a decisão de todos os dias, todo momento, nos entregarmos a Ti verdadeiramente. Ó Senhor, nós sabemos que a perseguição, ela vai vir, está acontecendo, mas ela ainda vai vir cada vez mais. Mas, ó Pai, nós temos a alegria de saber que mesmo com tanta perseguição, a obra do Evangelho ainda vai avançar muito, muito mais. E o Senhor nos dará força, nos dará poder, nos dará ânimo para vencermos todas as obras do inimigo. Ó Senhor, se faça presente em nossos corações e em nossas vidas hoje e sempre. Por favor, Pai, nós o aceitamos como nosso único Salvador e abrimos nossos corações a Ti, Senhor. Portanto, ó Pai, entre em nossas vidas, quebra-nos, molda-nos conforme o Teu querer, capacita-nos e usa-nos para a pregação do Teu Evangelho. Por favor, Senhor. Senhor, continue conosco de sempre e nos dê um ótimo sábado na Tua presença. Perdoe os nossos pecados e, por favor, Senhor, salva-nos para o Teu reino e ajude-nos a espalharmos estas boas novas da salvação para as outras pessoas que ainda desconhecem. Ó Senhor, se tem alguém aqui que está passando por um momento complicado na vida, tem algum pecado que está querendo vencer, mas ela aparentemente não tem forças, mas Senhor, toque no coração dessa pessoa, que ela veja a luz no fim do túnel, que ela enxergue o Senhor ao lado dela. Por favor, continue conosco de sempre, em nome de Jesus. Amém.